Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, estaremos lendo alguns versículos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, que nos diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Podeis tomar assento. Desde já, agradeço a Deus pela rica oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos retornando a esta casa, lugar qual tenho como minha casa, primeira igreja que, quando viemos de São Paulo, congregamos aqui, fomos bem recebidos e até hoje nós temos sido bem recebidos. Trago a paz do meu pastor Joel, ao pastor dessa casa, aos obreiros, a toda a igreja. Os irmãos querem receber? Amém? Que Deus continue abençoando. E Deus já tem falado através dos louvores. Deus já tem falado através dos testemunhos. E é sempre bom quando estamos na casa do Senhor, porque nós vimos e testificamos de tudo aquilo que Deus ele tem feito, ele tem realizado. Não só nas nossas vidas, mas começamos a ver e a testificar o que Deus também faz na vida dos nossos irmãos. E é bem verdade que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Marcos, ele vai escrever no capítulo 2, uma história bastante conhecida dos irmãos da igreja, que fala a respeito do paralítico de Cafarnaum, um evangelho que ele vai ser descrito tanto por Marcos, Mateus, Lucas, mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. É justamente que Marcos ele vai enfatizar aqui logo no primeiro versículo, dizendo que Jesus Cristo, ele chega outra vez em Cafarnaum e ele vai diretamente para a sua casa. Alguns historiadores dizem que pode ser a casa de Jesus Cristo, outros acreditam que seja até mesmo a casa de algum dos discípulos, mas bem verdade é que Jesus Cristo, toda vez que vinha para Cafarnaum, ele residia nessa mesma residência, e o povo, sabendo do noticiário que Jesus Cristo ele tinha chegado em Cafarnaum, o povo vai começar a se direcionar, e em questão de instantes e segundos, a Bíblia vai nos relatar que a casa ela começa a se tomar de pessoas, e pessoas elas começam a encher o recinto,
e elas começam a cada canto da casa a ocupar, porque ali não estava somente um dos profetas, mas muitos reconheciam em Jesus Cristo como um filho do Deus vivo, e eles viam, e eles percebiam, e eles escutavam a respeito dos sinais, a respeito das maravilhas, a respeito dos milagres, onde que Jesus Cristo passava, e ele vinha realizando. Dentro desse período que Jesus Cristo ele vai ascender o seu ministério, a fama de Jesus Cristo ela começa a percorrer por toda a Galileia, por toda a Judéia, por Cafarnaum. A fama de Jesus Cristo começa a percorrer, e a gente começa a perceber que aonde Jesus Cristo ele vai passar, vai se ajuntar uma multidão, e uma multidão que elas vêm até Jesus Cristo. Muitos vêm pelas suas necessidades próprias, porque eles precisavam talvez de uma cura, talvez de uma libertação, talvez de uma transformação, ou talvez muitos vinham apenas simplesmente por curiosidades para saber o que talvez iria acontecer, para ser curioso, para saber o que esse Jesus, esse tal de Jesus ensinava, falava, o que tanto as pessoas falavam a respeito dele. E a gente vai começar a entender e ver que Marcos, ele enfatiza algo, e algo tão interessante e tão profundo, que ele diz assim, e a casa estava cheia, e já não cabia lugares entre as portas e as janelas. A gente vê que a casa ela estava cheia de pessoas, tinha pessoas ali, mas não quer dizer, irmãos, eu abro um parênteses aqui, eu sei que é um culto de missão, e nós vamos chegar até onde Jesus Cristo Ele quer, mas não quer dizer que nem sempre a casa está cheia, quer dizer que há presença, que nem sempre porque a casa está cheia, existe libertação, que nem sempre porque a casa está cheia, existe transformação, que nem sempre porque a casa está cheia, vai acontecer algo diferente. Casa cheia muitas das vezes não significa nada para Jesus, mas uma coisa que eu aprendo aqui com Marcos, é que a casa estava cheia, e muitos vieram, sabe para quê? Para escutar a Jesus Cristo. Qual é o que você veio nesta noite? Se você veio aqui, juntamente com aquelas pessoas, para querer escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu já tenho uma palavra ao teu coração, nesta noite você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque Jesus está na casa. Jesus estava na casa, e ele começou a ministrar a palavra do reino, e ele começa a falar a respeito do reino. As pessoas que estão ali, e a gente vai ver que existem classes de pessoas, e todo o ajuntamento onde que Jesus Cristo estava, existiam classes de pessoas. Aqui tinha aqueles que eram curiosos, deixa eu ir lá só para ver o que vai acontecer. Espero que nessa noite não tenha pessoas aqui, mas que tenha pessoas que estejam com o coração transformado, liberto, e que esteja com o coração aberto para receber o que Deus tem de melhor para a tua vida. Mas também ali tinha, sabe quem? Tinha uma classe de pessoas que eram, sabe quem? Os escribas, os doutores da lei, os religiosos, aqueles que conheciam a Torá, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam e achavam que era melhor do que todos. E ali estava essa classe de pessoas, não simplesmente para ver o que Jesus Cristo poderia fazer, mas justamente para tentar conduzir Jesus pelas suas próprias palavras. Perceba que todo ajuntamento de pessoas, nem sempre o espírito é o mesmo. Não é todo mundo que vem para a igreja que vem buscar algo da parte de Deus. Nem todo mundo que chega para querer ver algo de Deus ou sentir a presença de Deus. Sabe o que acontece? Eu aprendo aqui neste primeiro versículo, que a casa estava cheia, mas faltava, sabe o quê? Um espírito de adorador na vida deles.
A casa estava lotada ao ponto de não caber mais ninguém. Só que o espírito, o coração, não estava voltado para Jesus Cristo. Estava voltado para o seu próprio egocentro, seu egoísmo. Pessoas egocêntricas, que queriam só Jesus para si. Perceba que Marcos ele vai conduzir a mensagem dizendo, e lá fora tinha um que queria entrar, mas não conseguia entrar. Sabe por quê? Por causa da religiosidade. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja. Eu não vim aqui para doutrinar ninguém, mas é Bíblia. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja que acham que sabe mais do que o outro, que acha que sabe mais, que conhece mais, que é melhor do que o próximo. E deixa eu te dizer, Jesus Cristo, Ele morreu, foi por todos, não foi só por você não. Então não sejamos egocêntricos ao ponto de querer Jesus Cristo só para nós. Mas antes nós devemos abrir as portas para que possam entrar os pecadores, possam entrar os paralíticos, possam entrar os enfermos, possam entrar os endemoniados, porque na presença de Deus algo novo acontece. As portas estão fechadas. Não tem como o paralítico entrar. Perceba que a classe de pessoas que estão ali, elas não estão preocupadas com quem está lá fora. Você percebe que cada ano que passa, nós vamos ficando mais egocêntricos e querendo só Jesus para nós e se esquecendo dos que estão lá fora. Perceba que cada ano que passa, nós só queremos buscar a Jesus pelas bênçãos, pelos benefícios, pelos privilégios. Mas deixa eu te dizer aqui, se tem alguém como eu, que foi alcançado pela misericórdia, levanta a mão aqui nesta noite. Então não queremos ser igual a essas pessoas da época de Marcos, que fechavam as portas, que estavam nas janelas e queriam Jesus para si. Ei, vamos abrir, mas não é abrir para o mundanismo, mas é abrir para que as pessoas possam alcançar a Jesus Cristo. É culto de missão, irmãos. Missão está no coração de Deus, mas também tem que estar no nosso. Deus já mandou Jesus Cristo para a terra, para anunciar as boas novas. E como nós, como igreja, o que nós temos feito? Temos pregado, temos anunciado, temos cumprido o ID de Jesus, ou só estamos nos ajuntando para tentar trazer uma falsa religiosidade? Oh, Espírito Santo, como é que nós estamos? Qual é o tipo de crente, qual é o tipo de pessoas que nós somos na presença do Mestre? Será que nós temos sido verdadeiros evangelistas? Será que nós temos sido verdadeiros pregadores? Será que nós temos anunciado a mensagem do reino? Ou nós temos sido igual aquelas pessoas que têm fechado as portas e dizendo: aqui não, aqui você não é bem-vindo, vai na igreja de fulano que lá você é bem-vindo. Ei, deixa eu te dizer, esta igreja ela tem dono, e não é eu e não é você, mas é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem somos nós? Quem somos nós? Para dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo.
Olha só, a casa, ela está cheia, não havia lugar, mas tinha um lá fora, que estava precisando entrar. Oh, Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta bastante pejorativa. Quem de nós convidou alguém para estar aqui nesta noite, que não é evangélico? O culto é de missão. E missão não é só um dia específico. Missão é todo dia. O ide de Jesus não foi só para um dia, mas é todo dia. A graça que te alcança, ela não alcança apenas uma vez, mas ela se renova toda manhã. Ei, xarabadaia, som de que manda. Cadê os crentes de antigamente? Cadê os crentes que colocavam os joelhos no chão para orar e interceder? Cadê os crentes que saíam com papel de evangelismo pelas ruas, evangelizando? Mas nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o que é que vai cantar no culto da noite. Nós estamos preocupados qual é a mensagem que vai ser ministrada. Nós estamos preocupados com qual terno que eu vou vestir, qual é a melhor roupa que eu vou vestir. Não que isso seja errado, mas será que nós temos se preocupado com as vidas que estão lá fora? Eu vim de um tempo, irmãos, e olha que eu não sou tão velho assim não, mas eu vim de um tempo que de domingo reunia a igreja inteira e saía para o evangelismo. Hoje, se o líder de missões convocar, só vai ele e mais um, talvez só Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque nós não nos preocupamos mais com os que estão lá fora, mas somos egocêntricos ao ponto de querer Jesus Cristo somente para nós. Acabamos de assistir um vídeo, pastor presidente lá, reabrindo uma igreja que está fechada. É esse sentimento que nós temos que ter, é se preocupar com o que estão lá fora. Enquanto muitos estavam esperando o milagre do lado de dentro, sabe onde estava o milagre? Lá fora. Enquanto você estiver se preocupando só com isso daqui, o seu milagre lá fora vai se perder. Jesus Cristo está falando. Enquanto estiver se preocupando em só vir para agradar, Jesus Cristo está falando, o teu milagre que está lá fora está se perdendo. A casa está cheia, Jesus está na casa, mas o sentimento do coração das pessoas não estava voltado para o Mestre. Quantos aqui se lembra da sua conversão? Você consegue voltar lá atrás? Você acha que você veio pelas suas próprias forças? Você acha que você sentou neste banco porque você é bonito ou porque você é bonita? Você acha que você sentou neste banco porque você tem um grau de escolaridade melhor do que o outro? Foi porque a graça dele nos alcançou. Eu vou repetir de novo. Nós só estamos aqui porque a graça dele nos alcançou.
porque se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui, mas estaríamos neste mundo perdido, como um lamaçal de pecado, afundado no pecado, nas impurezas do mundo. Mas a graça dele que me alcançou e te alcançou, te libertou, te transformou, te deu uma vida nova, expectativa nova, esperança nova, te colocou como um grande morador do céu. O seu nome está escrito no livro da vida, e paramos de ser egocêntricos. Oh, Espírito Santo. Não é pecado, irmãos, entenda, não é pecado querer conquistar as coisas desta vida, não. Nós temos que sim buscar o melhor. Só que ainda o melhor de Deus são vidas sendo trazidas aos pés do Mestre. São vidas que estão lá fora se perdendo. Oh, Espírito Santo, você já orou por alguém hoje? Você consegue se lembrar agora na tua mente aí, com o Espírito Santo te falando, para quem interceder, para quem buscar? Você consegue neste momento? Será que você tem sensibilidade do Espírito nesta noite, para vir à tua memória alguém que está lá fora precisando urgentemente de salvação? Perceba que os que estão dentro estão preocupados com si, e não saem, porque queriam Jesus somente para si. Só que lá fora, tinha 4, que não eram igual a essas pessoas, que tinham a preocupação de levar o paralítico até onde Jesus Cristo estava. Eles vão combinar entre si e vão levar o paralítico. Ele está deitado no leito, é paralítico, não anda, está acamado. A Bíblia não fala quanto tempo, mas sabemos e podemos prever que por muito tempo ele está nessa situação. Enquanto os de dentro estavam apenas preocupados com si, lá fora estava vindo 4, que não eram egocêntricos, mas que queriam que aquele paralítico pudesse alcançar também a Jesus Cristo. Só que quando eles chegam até a casa, e eu volto lá no versículo 1, a casa está cheia. Não tem como entrar. Não conseguiam pela porta, não dava pelas janelas. Só que você acha que isso daí parou eles? Não. Isso não parou eles. Sabe o que acontece, irmãos? E eu quero parafrasear com os irmãos. Qualquer obstáculo, muitas das vezes é o suficiente para a gente desanimar e querer sair da presença de Deus. Às vezes não aguentamos uma dorzinha sequer. Não quero mais esse negócio de ser crente. Não quero mais esse negócio de ir para a igreja. Ah, porque a irmã falou mal de mim, eu não quero ir mais. Ah, porque o pastor não me deu a oportunidade, eu não vou mais. Ah, porque eu não sou bem visto, eu não vou mais. Ei, deixa eu te dizer, irmãos, não é nessa terra que está o teu galardão, mas está lá no céu. O teu compromisso não é com A e com B, mas é com Deus. Às vezes não aguentamos uma dorzinha, estamos querendo parar. Já pensou se Deus desistisse de nós por qualquer coisa? Ah, o irmão William
quer ir mais para a igreja. Larguei de mão dele. Deixa ele. Já pensou Deus fosse assim? Já pensou Deus fosse assim? Só pelo fato de às vezes a gente não conseguir suportar uma pequena dor. Já pensou se Deus agisse da mesma maneira que nós agimos com Ele? Já pensou se Deus fizesse da mesma maneira que nós fazemos com Deus? Mas não. Aqueles 4 homens, eles não pararam na primeira dificuldade. Opa, peraí. Não dá pela porta? Vamos tentar pela janela. Também está obstruído. O que fazemos? Talvez um olhou para o outro, viu uma escada no canto e falou: já sei, vamos pelo telhado. Talvez se fosse eu, iria falar: meu amigo, desculpa, paralítico é muito pesado, já deu trabalho para trazer ele até aqui, imagine subir esse telhado. Às vezes a gente somos assim, irmãos. Começamos a orar para Deus libertar alguém, aí a gente não vê as coisas acontecer, deixa quieto, é entre ele e Deus. Eu fui muito rebelde, minha mãe está aí. Imagine se Deus olhasse para o irmão William e falasse assim: esse camarada rebelde, deixa ele quieto. Mas não. Enquanto eu estava lá, no meu momento de rebeldia, tinha uma serva do Senhor que estava com os joelhos no chão orando. E muitas das vezes, filho, você tem que vir para a igreja. Eu quero saber negócio de igreja, não. Quero saber de ser crente, não. Eu estou no meu momento de rebeldia. Vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas deixa eu te dizer, quem é o dono da nossa vida é Deus. Imagine se fosse assim, irmãos. Imagine se a gente parasse no primeiro obstáculo. Nós não teríamos chegado até aqui. Talvez tem crentes aqui de 20 anos de igreja, 30 anos, 40, 5. Mas deixa eu te dizer, você ainda continua aqui, insistindo, buscando, porque você sabe que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Mas se o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida, irmãos, deixa eu te dizer algo melhor. Ore para que também o melhor de Deus venha na vida daquele que está lá fora. Porque não adianta chegar lá no céu. Quantas almas você ganhou? As mãos estão vazias. Quantas almas você evangelizou? Olha para as mãos estão vazias. Quantas almas você colocou o joelho no chão para orar, para buscar, madrugadas e madrugadas buscando ao Senhor, mas não desistindo, porque sabe que Deus é o melhor para cada um de nós. Eu não posso acreditar, irmãos, que aquele que provou do melhor de Deus não queira compartilhar. Às vezes nós compartilhamos mensagens, que hoje nós estamos na era da tecnologia, compartilhamos, mas às vezes nós não compartilhamos Deus com as pessoas. Às vezes eu compartilho memes, tantas outras coisas, e eu não estou aqui para ofender ninguém, não. Estamos vivendo na era da tecnologia, isso é normal. Mas quantas das vezes nós temos compartilhado Deus? Quantas pessoas nós temos evangelizado? Quantas pessoas nós temos sido canal de bênção para que elas possam alcançar a Jesus Cristo? É culto de missão. Missão está sim no coração de Deus.
Mas missão também tem que fazer parte das nossas vidas, tem que fazer parte da igreja. A igreja tem que se levantar, irmãos, para evangelizar, porque quando nós nos calamos, Deus usa os de lá de fora para fazer a nossa parte. Enquanto aqueles que estavam dentro não queriam abrir as portas para o paralítico entrar, Deus levantou 4. Quem é esses 4 aqui nesta noite? Será que tem 4 aqui nesta noite que está disposto a se levantar na presença de Deus como atalaia? Olha só, obstáculo, obstáculo e obstáculo. Mas tinha um lugar. Colocaram a escada. E as lajes daquela época não eram igual lajes de hoje em dia de concreto, lajes que aguentam peso. Mas eram madeiras, folhas, barros. E o versículo vai dizer assim, ó: e não podendo se aproximar dele, o 4, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco. Eu disse que os telhados eram feitos de barro. Como é que você destelha algo com barro? Tem que cavar. Tem que cavar. Jesus está falando assim, ó: teu filho está lá fora, tem que continuar cavando. Teu marido não vem para a igreja, continua cavando. Mas está difícil, Senhor, continua cavando. Continua. O obstáculo não é para parar você. O inimigo muitas das vezes vai levantar pessoas, argumentos, situações, mas não é para te parar. Jesus Cristo está dizendo: ei, continua cavando, nem que for no joelho no chão, com os olhos, com a boca postada no chão, no pó, continua cavando, que no momento certo, Deus vai agir ao teu favor. Mas para que algo aconteça, para que o milagre aconteça, Deus está falando para a igreja do Novo Horizonte: ei, continua cavando, porque o milagre ainda vai acontecer. Quem dá a última palavra é Deus, não é o inimigo. Talvez disseram assim, como disseram para minha mãe: não tem mais jeito, para de orar. Mas não, continua cavando. Continua cavando, Ele é joia preciosa para ti, Senhor. Eu não desisto, eu continuo cavando. Perceba, irmãos, que o poder da evangelização, ele é grande. E o inimigo tem calado as pessoas, tem envergonhado as pessoas, a ponto de não falar mais de Jesus. As pessoas não se envergonham por falar de meme, por falar de futebol, por falar de tantas outras coisas, mas quando começa a falar de Jesus, as pessoas se sentem amedrontadas, se esconde. Ei, você é cidadão dessa terra ou você é cidadão do céu? A sua identidade é a identidade da terra ou a sua identidade é a identidade do céu? Jesus te chamou para quê? Não foi para ficar somente sentado nesse banco, não. Deixa eu te dizer aqui. Oh, Espírito Santo. Jesus não nos chamou somente para ficar sentado nesses bancos. O ide de Jesus, quando ele tem o encontro com os discípulos, não foi só para os discípulos. Ele disse assim, ó: ide por todo mundo e faz o quê? Será que estamos fazendo isso, igreja? Ah, não, mas isso ficou para os discípulos.
Isso é para o pastor fazer. Ganhar almas é coisa do pastor, não. É minha, é tua responsabilidade também. Missão não é só dos líderes. Fazer missão não é só dos evangelistas. Fazer missão não é só dos missionários, não. Eu não preciso sair de Limeira para fazer missão. Eu não preciso ir para outro país para ser missionário, não. Jesus Cristo te chama hoje. É hoje. É hoje que Deus está sedento por almas. Não existe festa no céu. Não existe festa no céu quando nós nos ajuntamos, não. Não existe festa no céu através do congresso de mocidade, não. Mas sabe quando há festa no céu? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Não existe festa no céu quando eu sou pós-graduado, não. Mas existe festa no céu quando vem aqui alguém com as mãos levantadas e dizendo: eu quero esse Jesus para mim. Olha só, eles cavaram, persistiram, insistiram, não desanimaram, até eles conseguiram o objetivo, que era cavar o buraco, e não podia ser um buraco pequeno. Tinha que ser um buraco suficiente para descer uma maca. 4 homens. A Bíblia não revela identidade, localidade, nem de que povo era. Porque Deus não está preocupado com cargo social. Deus não está preocupado com carteirinhas, mas Deus está preocupado se aqui nesta noite tem missionários e missionárias na presença dEle, disposto a se desgastar pelas almas sedentas, disposto a se desgastar para buscar a Deus, para que Deus possa alcançar este mundo que está sendo cada dia mais perdido, perdido e perdido longe da presença de Deus. Sabia que é mais fácil o mundo influenciar os que estão aqui dentro do que os que estão aqui influenciar lá? Mas a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura. Porque o mundo não brinca de ser mundo. O diabo não brinca de ser diabo. E a cada momento que nós estamos aqui na igreja, tem vidas se perdendo lá no mundo. A cada momento que nós estamos aqui, tem pessoas lá fora morrendo sem salvação. Oh, Espírito Santo de Deus, mas que nesta noite seja um chacoalhão de Deus nas nossas vidas, para nos levantar na presença dEle, para dizer: ei, eu conto é com você, missionária. Eu conto é com você, missionário. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas você sabe orar, você sabe interceder. Você sabe, talvez, a sua forma tão simples de influenciar alguém. Então não deixe de vir, irmãos, sequer a um culto, sem convidar uma alma sedenta para aceitar a Jesus Cristo, irmãos. Não deixe. Eu vou encerrar. Mas olha só. Eles cavaram, não desistiram, abriram um buraco e começaram a descer o paralítico. Sabe o que me chama a atenção?
Isso é coisa minha, tá? Que a casa estava cheia. Cheia de pessoas. A Bíblia diz, não tinha lugares, nem nas portas. Mas deixa eu te dizer algo profético aqui da casa, da parte de Deus. A casa estava cheia. Mas perto de Jesus Cristo ainda tinha um lugar. Não, você não entendeu ainda. A casa está assim, ó. Mas perto de Jesus sempre tem um lugarzinho especial. Porque senão eles não conseguiriam também descer. Então, eu conjecturando aqui, só tinha um lugar. E qualquer um lugar era ao lado de Jesus. Jesus está dizendo, igreja, se levanta como atalaia, porque ao meu lado ainda tem lugar, ao meu lado ainda tem lugar para a salvação, para a libertação, para a transformação de vidas. E agora, não é só para os que estão lá fora, Wellington. Deus já está falando para os que estão aqui. Oh, medeia chorabadaia sonde que manda rácia. Jesus ainda está falando, ainda tem lugar do meu lado. Se você veio só para ver o que ia acontecer, você perdeu tempo. Mas se você veio para receber algo da parte de Deus, Deus está dizendo, ainda tem lugar do meu lado para você, filho. Perceba que quando a maca desce, a Bíblia vai dizer, e vendo Jesus, a fé de quem? Deles. Não era do paralítico. Era a fé de quem? Deles. Jesus vê a sua fé aqui nesta noite. Jesus está vendo a tua fé aqui nesta noite. E aquilo que você tem colocado diante dele em oração. Aquilo que você tem buscado a Deus em oração. Tenha certeza que no momento certo Deus irá bradar ao teu favor. E a Bíblia diz que, e vendo a fé deles, Deus está vendo a tua fé aqui nesta noite, irmãos. Deus conhece o teu íntimo, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece como é que você adentrou neste lugar, Deus conhece o teu coração, Deus conhece como está a tua vida, e Deus manda te dizer, ei filho, ei filha, Deus disse para aquele paralítico, filho, o mundo lá fora trata a gente como qualquer coisa, mas aqui Deus nos trata como filhos. Não importa. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus está aqui nesta casa. Abra o teu coração e receba o Espírito Santo que ministra o teu coração aqui nesta noite. Jesus vai virar para aquele paralítico. Ele não vai chamar de qualquer coisa não, ele vai falar, filho, perdoado estão os teus pecados. Antes da cura física, aquele paralítico precisava era da cura espiritual.
E Deus está ministrando no meu coração que tem pessoas aqui nesta noite que está precisando dessa libertação espiritual. E Jesus já está dizendo: ei filho, ei filha, perdoado estão os teus pecados. Tem pessoas que o inimigo tem soprado, pastor, no ouvido, dizendo: ei, não tem mais jeito para você, sai desta casa, sai da presença. Mas Deus nesta noite está dizendo: ei filho, os teus pecados eu já perdoei, os teus pecados eu já lancei no mar de esquecimento, os teus pecados nesta noite já foi lançado no lamaçal de pecado. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou trazendo perdão, eu estou trazendo a cura. Oh, Espírito Santo, eu sinto uma presença de Deus tão grande neste lugar, irmãos. Jesus já está dizendo: ei, os teus pecados eu já não me lembro mais, eu já não me lembro mais, continua fazendo a minha vontade. Perceba que antes da cura física, antes de acontecer algo no sobrenatural, Jesus Cristo precisava tratar algo na vida daquele paralítico. Oh, Espírito Santo, Jesus está falando ao meu coração. Antes de ele se levantar para agir, ele já começou a agir dentro de você nesta noite. Aquilo que você tem buscado e pedido diante do Senhor, Deus está dizendo: ei, eu estou começando a trabalhar no teu íntimo. Porque não adianta se eu trazer a cura no físico, o espírito está corrompido nesta noite. Deus diz: é noite de arrependimento, porque o arrependimento não é só para que estão lá fora perdidos, não. O arrependimento também é para aqueles que estão do lado de dentro também. Não vim aqui acusar ninguém que está em pecado, não, irmãos. Porque senão, Jesus mesmo disse para aquela mulher adúltera: quem não tem pecado? Ele disse para as pessoas que estavam lá acusando, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós saímos muitas das vezes da presença do Senhor. Todos nós, muitas das vezes, blasfemamos contra Deus, contra a igreja, contra o anjo do Senhor. Muitas das vezes nós blasfemamos, nós levantamos falsas acusações. Muitas das vezes nós colocamos as palavras na onde não deveria ser colocada. Mas para que algo aconteça no físico, primeiro tem que vir a libertação interior. Para que antes aconteça o milagre, primeiro o milagre tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser nós como igreja do Senhor. Muitos, irmão, do que estavam ali, olharam para Jesus e disseram, os escribas em seus pensamentos: que blasfemas diz esse daí? Somente Deus tem poder para perdoar pecados.
Quem esse daí acha que é? Deixa eu só te dizer algo, que é um dos atributos do nosso Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele conhece tudo. Ele está em todos os lugares. Nada passa oculto diante dos olhos do Senhor. Eles acharam em seus pensamentos, porque eles queriam levar Jesus pelo crime de blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus olha para eles e diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Para que vocês possam conhecer que o Filho de Deus tem poder nesta terra, digo a ti: levanta, toma o teu leito e anda. Talvez naquele momento houve-se um silêncio. Aqueles que eram curiosos, que foram só para ver, o que vai acontecer? Os escribas já estavam doidinhos para entregar Jesus, mas de repente o paralítico se coloca de pé, pega o leito e passa entre eles. Uns olharam para o outro e disse: e levantou-se logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram, glorificaram a Deus dizendo: nunca tal vimos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu vou encerrar, que as horas já avançaram. É que tem muitas pessoas que têm anos de crente, mas não conseguiram enxergar ainda o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas que têm anos dentro da casa do Senhor, mas não conseguiram ainda experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Tempo de igreja não significa nada versus nada diante do Altíssimo. Mas aquele que tem um coração contrito e quebrantado, e que está disposto a receber a genuína palavra, esse daí com os teus próprios olhos contemplará os grandes feitos que o Senhor tem para fazer. Eu entendo completamente que alguns bancos estão vazios devido ao congresso que está na sede e é regional. Mas que nós não venhamos nos acostumar. Se coloque de pé. Oh, Espírito Santo. A palavra de Deus é: olhe para o lado, todos os cultos que entrar, e perceba quem foi que faltou. Comece a se preocupar mais, a se entregar mais. Os discípulos abriram mão de famílias por causa do reino. Jesus se doou no seu ministério até ser crucificado por cada vida, por cada alma. Então, irmãos,
A palavra de Deus para me encerrar aqui nesta noite é: não se acostume com esses bancos vazios, mas antes vamos encher. Mas não é encher por quantidade não, mas é por qualidade. Pessoas que realmente querem a presença de Deus, que necessitam da presença de Deus, que buscam a presença de Deus. Não se acostume. Se o irmão faltou, ligue. Se não está vindo mais 2, 3 cultos, vai em buscar. Deus está despertando a igreja do Novo Horizonte nesta noite, porque vocês são chamados como atalaias do Senhor, para pregar e evangelizar no reino de Deus. Quando chegar aquele grande dia, o Senhor perguntará para cada um de nós: faça assim, igreja. O Senhor fará assim: apresente as tuas mãos. O que é que você tem para me oferecer? Olhe para as tuas mãos dessa noite e fale com o Senhor. O que você tem para oferecer a Deus nesta noite? Só você e o Senhor sabem. Deus abençoe. Com a autorização do pastor, eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Se possível, continue com as tuas mãos estendidas. Hoje eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, como profeta e atalaias do Senhor. Estamos, Senhor, com as nossas mãos estendidas, Senhor, e a Tua palavra nesta noite, ela foi ministrada aos nossos corações. Senhor, não queremos ser, Senhor, egocêntricos em Tua obra, mas desperta em nós um espírito sedentos por almas. Deus, porque naquele grande dia, Senhor, não queremos apresentar as nossas mãos vazias diante do Senhor. Mas antes, Senhor, desperta em nós evangelistas, Senhor, que estejam dispostos, Senhor, a se entregar pelo Teu reino. Pai, que nesta noite o Senhor possa levantar missionários e missionárias da Tua obra. Pai, vai te encontrar aquele que está, Senhor, no mundo perdido. Deus, aquele que está no mundo se acabando nas drogas, na prostituição. Deus, que nesta noite o Senhor possa nos usar, para que nós possamos sair pelas ruas, em busca, Senhor, destas pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pela Tua graça e pelo verdadeiro evangelho genuíno. Deus, nós agradecemos, Senhor, nesta noite pela Tua presença neste lugar. Continue, Senhor, falando e respondendo à oração da Tua igreja. Deus, se nos levanta como daqueles 4 homens que levaram, Senhor, o paralítico à Tua presença, meu Pai. Deus, que nesta noite o Senhor possa, Senhor, nos alcançar com a Tua graça e continuar nos fortalecendo e nos dando estratégia, para que nós possamos, meu Deus, guerrear neste mundo espiritual, para que o Teu reino possa crescer cada dia mais. Deus, e assim nós pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.